Você está orando, de joelhos, de madrugada, e não sente nada, nenhuma voz, nenhum calor, nenhuma resposta. O silêncio é tão espesso que parece parede, e a pergunta que você engole toda manhã, a que não faz em voz alta, a que corrói por dentro como ferrugem, é esta: Deus ainda está aqui? Porque a igreja te ensinou a confiar em Deus quando tudo funciona, quando a oração é respondida, quando o milagre chega na hora certa, quando o alívio vem e o coração se aquece, e a lágrima desce e o culto é lindo. A igreja moderna te preparou para a fé de resultado. Mas ninguém te preparou para o poço. Ninguém te explicou o que fazer quando o chão some, a oração parece vazia e o único som que você ouve é o eco da sua própria dúvida. John Wesley conhecia esse poço. Em 1738, ele voltou da Geórgia destruído. Tinha ido à América com uma missão: converter os índios. Fracasso total. Ele escreveu no diário: "Fui à América converter os índios. Mas quem me converterá a mim?" Ele não sentia fé. Duvidava de tudo. Da vocação, da salvação, do chamado. E mesmo assim, não parou. Continuou orando. Continuou buscando. Continuou obedecendo mesmo quando não sentia absolutamente nada. Existe algo que Wesley viveu antes de ensinar. A confiança em Deus não é o telhado da casa. Não é a parte bonita que todo mundo vê. A confiança é o fundamento. E fundamento se constrói no escuro, debaixo da terra, onde ninguém vê e ninguém aplaude. Confiança não é sentimento. É obediência repetida no escuro. Hoje você vai entender o que Wesley descobriu quando estava no fundo do poço, e vai descobrir que a confiança que você precisa não depende do que você sente, depende do que você faz, todos os dias, sem exceção. Wesley acordava às 4 da manhã, não porque sentia vontade, porque havia decidido. E essa é a diferença entre cristão de sentimento e cristão de método. O de sentimento ora quando se inspira, lê quando se motiva, jejua quando se emociona. O de método faz porque decidiu, independente do que sente. Se você quer trocar sentimento por método na sua vida espiritual, este canal vai te dar as ferramentas que Wesley usou por mais de 60 anos. Inscreva-se e ative as notificações. Cada vídeo é uma ferramenta prática, não um motivacional vazio, porque Wesley não oferecia conforto barato, oferecia método. O cristianismo moderno criou uma fé condicional. Funciona assim: se Deus abençoa, eu confio. Se o milagre chega, Deus é fiel. Se a crise passa, a fé funciona. Mas quando nada disso acontece, quando o poço é fundo e o silêncio é longo e a resposta não vem, o que sobra? Sobra o vazio. E o cristão de sentimento interpreta esse vazio como abandono. Interpreta o silêncio de Deus como ausência de Deus. E aí começa a duvidar, a questionar, a desistir. Você foi ensinado que confiança é emoção, uma sensação de paz no peito, um sinal interior de que Deus ouviu. Wesley discordaria, com veemência. Para ele, confiança não era o que você sentia, era o que você fazia quando não sentia nada. A confiança era uma decisão tomada antes de qualquer resultado, antes de qualquer sinal, antes de qualquer resposta. Presta atenção nisso. O problema não é que Deus sumiu. O problema é que você construiu a sua fé sobre sentimento, não sobre fundamento. Pense comigo. Uma casa construída sobre areia pode até ser bonita. Telhado elegante, paredes pintadas, janelas decoradas. Mas quando a tempestade chega, quando o chão treme, quando a água sobe, tudo desmorona. Porque não tinha alicerce, não tinha base, não tinha estrutura debaixo da terra sustentando o que estava em cima. A fé de sentimento é exatamente isso. Bonita por fora, frágil por dentro. Na primeira crise, quebra. Quer um exemplo? Você acorda às 5 da manhã para orar. Abre os olhos, ajoelha, começa a orar. Silêncio. Nenhuma presença, nenhum calor espiritual, nenhum arrepio, nenhuma voz. Só você e o teto. O cristão de sentimento levanta e pensa: Deus não estava lá, não funcionou.
O cristão de método levanta e pensa: eu estava lá. Isso basta. Fiz o que deveria fazer. O fundamento foi colocado. Entendeu a diferença? Wesley praticou oração às 4 da manhã por mais de 50 anos. Registrou no diário: meu constantemente levantar às 4 por cerca de 50 anos, e meu geralmente pregar às 5 da manhã, um dos exercícios mais saudáveis do mundo. Ele nunca condicionou a oração ao sentimento. Nunca. Ele condicionou o sentimento à oração. A ordem era invertida. Primeiro a disciplina, depois a experiência. Primeiro o fundamento, depois a casa. A fé que depende de resultado não sobrevive ao poço, não porque é fraca, mas porque foi construída no lugar errado. Sentimento é telhado. Decisão é fundamento. Telhado muda com o vento. Fundamento permanece debaixo de qualquer tempestade. O diagnóstico chega, e você ora e nada acontece. A demissão acontece, e você clama e o céu parece mudo. O relacionamento acaba, a traição vem, o luto bate, e de repente a frase que você repetia no culto, aquela frase bonita sobre Deus ser fiel, parece vazia. Porque era frase de telhado. Não era frase de fundamento. Wesley também passou por isso. Na Geórgia, ele era um pregador sem conversão pessoal. Um homem de método sem alicerce interno. Sabia a teoria. Conhecia os textos. Pregava com eloquência. Mas por dentro, o fundamento não existia. Faltava algo que nenhuma disciplina externa podia suprir. Uma confiança que nasce da rendição, não do esforço. O custo de não ter fundamento é alto. A primeira crise te destrói. A primeira dúvida te paralisa. O primeiro silêncio de Deus te faz questionar tudo o que você achava que acreditava. E não é porque você é fraco. É porque nunca te ensinaram a construir no escuro. Nunca te mostraram que o fundamento se coloca antes da casa, que a confiança se pratica antes do resultado, que a obediência vem antes do entendimento. Sabe qual é o teste real? Não é o culto de domingo, não é a conferência de adoração. Não é o retiro espiritual com banda ao vivo e pregador famoso. O teste real é segunda-feira às 6 da manhã, sozinho, sem plateia, sem música, sem emoção, só você, a Bíblia aberta e o silêncio. Se a sua fé só funciona no ambiente controlado da igreja, ela não é fundamento, é decoração. Wesley sabia disso. Por isso nunca confiou em experiências emocionais como base da fé. Ele escreveu: seja diligente. Nunca fique desocupado um momento. Nunca se ocupe com coisas triviais. Nunca desperdice tempo. A disciplina era o alicerce, não a emoção. A emoção vem e vai como o vento. O alicerce permanece. Você pode construir sobre ele quando o vento sopra, quando a chuva cai, quando a tempestade ruge. O fundamento não se move. E tem mais uma coisa que precisa ser dita. A maioria dos cristãos que desistem no poço não desistem porque perderam a fé. Desistem porque perderam o hábito. Pararam de orar. Pararam de ler. Pararam de buscar. E quando você para de colocar tijolos no fundamento, a estrutura enfraquece. Um dia sem oração não muda nada. Uma semana sem oração abre uma rachadura. Um mês sem oração e o fundamento começa a ceder. Wesley entendia isso. Por isso nunca negociava. 4 da manhã. Todo dia. Chovesse ou fizesse sol. Com vontade ou sem. Doente ou saudável. O fundamento não aceita folga. A igreja moderna trata o poço como erro de percurso. Como algo que não deveria acontecer. Como se o cristão fiel nunca passasse por crise, nunca sentisse o silêncio de Deus, nunca duvidasse. Wesley tratava o poço de forma completamente diferente. Para ele, o poço era terreno de construção, o lugar onde o fundamento é mais necessário, onde a obediência custa mais, onde o alicerce se torna real. Não lá em cima, na luz, no conforto do culto, lá embaixo, no escuro, no silêncio, no fundo. Wesley ensinava que confiar em Deus não é um sentimento que você espera, é um hábito que você constrói. E o hábito começa com o que ele chamava de meios de graça. Ele definiu assim:
Todos os que desejam a graça de Deus devem esperá-la nos meios que Ele ordenou, usando-os, não os abandonando. Oração, palavra, jejum, comunhão. Esses são os tijolos do fundamento. Não são opcionais. Não são para quando você sentir vontade. São para todos os dias, especialmente os dias em que você não sente nada. Ouve o que a Escritura diz. O salmista escreveu: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmo 40, 1-2. Deus não tirou o salmista do poço na hora. O salmista esperou, com paciência, no escuro, e Deus respondeu. Mas respondeu no tempo dele, não no tempo do sentimento. Davi declarou: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Repara, Davi não disse, porque eu sinto que tu estás comigo. Disse, porque tu estás comigo. Ponto. Não é sentimento, é declaração, é fundamento. Deus disse a Israel: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Ele não disse, eu vou impedir as águas. Disse, eu vou estar contigo nas águas. O poço não desaparece, mas Deus está dentro dele. Abacuque levou isso ao extremo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que a produção da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja gado nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Quando tudo falha, quando tudo acaba, quando não sobra nada. Todavia, essa palavra é fundamento puro. Todavia, eu confiarei. E Paulo confirmou: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Atribulados, sim. Perplexos, sim. Abatidos, sim. Mas não destruídos, porque o fundamento sustenta o que o sentimento não consegue. John Wesley viveu isso na pele. Janeiro de 1736. Navio Simmons, rumo à América. Uma tempestade violenta atingiu a embarcação. O mar quebrou o mastro principal. A água invadia o convés. Os passageiros ingleses gritavam de pavor. Wesley, que se dizia pregador do Evangelho, sentiu medo. Um medo que travou as pernas dele. Mas no meio daquele caos, ele ouviu algo que mudou a sua vida. Os morávios, um grupo de cristãos alemães que viajava no mesmo navio, estavam cantando hinos. Mulheres, crianças, no meio da tempestade. Wesley, abalado, perguntou depois a um deles: Vocês não tinham medo? E a resposta foi: Graças a Deus, não. Nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Wesley anotou no diário. Aquilo perfurou o coração dele. Ele percebeu naquele instante que pregava a fé, mas não a vivia. Tinha telhados sem fundamento, conhecia Deus de cabeça, mas não confiava nele de verdade. A tempestade expôs a diferença brutal entre saber sobre Deus e confiar em Deus. 2 anos depois, 24 de maio de 1738. Wesley foi muito contra a sua vontade a uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. Não queria ir. Não sentia nada. Estava cansado, desanimado, cheio de dúvidas. Foi por obediência mecânica. E ali, enquanto alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos, algo aconteceu. Wesley escreveu: Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus. A confiança veio depois da obediência, não antes. O fundamento se revelou depois que Wesley andou no escuro, não antes de andar. Você ouviu isso? Wesley não sentiu nada antes de ir àquela reunião. Não teve visão, não teve profecia, não teve sonho, teve obediência. Bruta, mecânica,
sem brilho. E Deus usou exatamente esse momento de obediência sem sentimento para construir o fundamento mais importante da vida de Wesley. Aldersgate não aconteceu porque Wesley estava espiritualmente inspirado. Aconteceu porque ele foi quando não queria ir. A lição é brutal. Deus não espera você sentir para agir na sua vida. Ele espera você obedecer. O sentimento é consequência, não pré-requisito. E não pense que depois de Aldersgate tudo ficou fácil. Nos dias seguintes, Wesley registrou no diário que as dúvidas voltaram. As tentações retornaram. O sentimento oscilou. Mas agora existia algo que não existia antes. Um fundamento. Uma experiência construída não sobre emoção passageira, mas sobre obediência acumulada. E esse fundamento sustentou Wesley pelos próximos 53 anos de ministério. Sustentou quando as igrejas fecharam as portas para ele. Sustentou quando as multidões jogaram pedras. Sustentou quando o casamento fracassou. Sustentou quando a doença veio. O fundamento construído no escuro de Aldersgate não desmoronou nunca. O método de Wesley para construir confiança no poço era simples. Não era fácil, mas era simples. E essa distinção importa. A maioria das pessoas quer algo fácil. Wesley oferecia algo simples. A diferença é que simples você pode fazer mesmo quando dói. Fácil simplesmente não existe na vida com Deus. Primeiro, oração em horário fixo, independente de sentimento. Todos os dias, sem negociar. Segundo, leitura da palavra. Não como inspiração, como fundamento diário. Wesley se chamava Homem de um Só Livro. A Bíblia não era fonte de consolo ocasional, era alicerce permanente. Terceiro, jejum. Wesley jejuava toda quarta e sexta-feira. Entendia o jejum como exercício de rendição. Quando você entrega a fome a Deus, está praticando confiar nele com algo concreto. Quarto, prestação de contas. Nunca caminhar sozinho no poço. Wesley organizava grupos de classe onde cada membro respondia semanalmente a perguntas difíceis sobre a sua vida espiritual. Primeiro, Deus trabalha, portanto você pode trabalhar. Deus trabalha, portanto você deve trabalhar. Wesley não esperava sentir confiança para agir. Ele agia porque a graça já estava operando. Mesmo quando não sentia nada, mesmo quando o poço parecia sem fundo, a graça estava ali. O fundamento estava sendo construído, tijolo por tijolo, no silêncio, no escuro. Confiança não é sentimento, é obediência repetida no escuro. Wesley não sentiu Deus na Geórgia, não sentiu Deus nos meses que antecederam Aldersgate, não sentiu Deus em incontáveis madrugadas de oração silenciosa, mas continuou orando, continuou usando os meios de graça, continuou obedecendo, e o fundamento se construiu, pedra sobre pedra, no escuro, sem aplauso, sem sinal, sem resultado visível, até que o coração se aqueceu. Não porque Wesley produziu o aquecimento, mas porque Deus honrou o fundamento. Agora é a sua vez. E eu não vou te dar um conselho bonito, vou te dar um desafio. 30 dias. 30 dias de confiança estruturada, não baseada no que você sente, baseada no que você decide fazer. Regra número 1. Orar em horário fixo todos os dias. Defina o horário agora. 5 da manhã, 6 da manhã, meia-noite. Tanto faz, mas defina. E faça, mesmo sem vontade, especialmente sem vontade. Regra número 2. Ler um capítulo da Bíblia todo dia. Não como inspiração, como decisão. Abra, leia, feche. Não precisa sentir arrepio. Precisa colocar o tijolo. Regra número 3. Registrar uma coisa pela qual você confia em Deus hoje. Mesmo que não sinta nada, mesmo que pareça forçado, escrever é colocar